podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie. Eu sou o Diabo. Que horror, eu sou o Arthur. Ave Maria. E a gente vai falar sobre o filme que chegou essa semana na Netflix, que se chama O Diabo de Cada Dia. Sim, que é um filme que a Nathalie estava muito esperando, por motivos tendenciosos, chamado Elenco. Chamado Tom Holland. Principalmente. Aí a gente assistiu e o episódio de hoje vai ser sobre o filme e também sobre o livro, né? Que você leu, então você tem o que acrescentar na discussão relacionada ao livro. Sim, tem informações. Olha só, esse podcast tem informação. Mas antes de começar, não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, @tênisverdecast. Se você estiver ouvindo o episódio, marca a gente lá no Instagram, compartilha nos seus stories do Spotify. A gente vai ficar muito feliz de saber que você tá ouvindo e também que você tá compartilhando com os seus amigos, que podem gostar do podcast também. Lá você também encontra as nossas redes sociais pessoais, que são @natfanatic e @senhor_art. Exatamente. Vamos falar sobre o filme. Bom, então pra gente falar desse filme, a gente tem que começar falando da história dele, né? E de onde veio essa história, que eu acho que é um ponto bastante importante, considerando que é uma adaptação. Então, o livro foi escrito pelo Donald Ray Pollock. Aqui no Brasil, ele foi publicado pela Dark Side como O Mal Nosso de Cada Dia. Então, a Dark Side e a Netflix, cada uma traduziu a história, né, de uma forma, mas é a mesma história. E eu achei muito legal que no final do livro, né, tem uma pequena biografia ali sobre o autor. E ele cresceu em Knockemstiff, Ohio, que é a cidade onde o Arvin cresceu também. E o trabalho dele é muito pessoal, acredito nesse sentido, né? Em 2008, ele lançou um livro de contos, na verdade, chamado Knockemstiff. E, pelo que eu vi, não são os mesmos personagens do Devil All the Time, mas você vê que ele já tem essa conexão muito forte com de onde ele veio, né? E ele gosta de escrever sobre isso. Sim. Eu mesmo, quando começa o filme, que toda a introdução fala muito da cidade, que é perto de não sei aonde, que fica não sei quantos quilômetros, que é não sei quantos minutos de carro, não sei o quê. Aquele momento eu já fiquei, eu acho que só quem morou nessa cidade tem esse tipo de conhecimento. Eu não imagino que seja algo que um escritor foi pesquisar e chegou nessas informações, sabe? Eu acho que parte realmente de algo muito pessoal. Até porque é uma cidade bem pequena, né? Uhum. No caso, Knockemstiff, né? Tipo, bem escondidinha, assim. Então, eu achei muito legal saber disso. E inclusive, ele não escreve desde sempre. Ele se matriculou na faculdade de inglês com 50 anos de idade. Caramba, com 50 anos? Pois é, eu achei isso muito legal. E, só nunca desista dos seus sonhos, crianças. E adultos também. Sim. E antes disso, ele trabalhou como operário, trabalhou como motorista de caminhão. Então, eu acho que tudo isso acaba se conectando com essas histórias que ele escreveu, né? Tipo, essas personalidades, né? Sim, talvez tenha muito a ver com a vivência dele. Não necessariamente ele viu essas pessoas, mas isso dele trabalhar como operário, como motorista de caminhão, fez ele conhecer muitas pessoas ao longo da vida dele. Com certeza. Então isso talvez influencie no que ele escreve. Sim. E aí, em 2011, ele publicou o The Devil All the Time. Ele tem outros livros depois disso, que não tem no Brasil Meninas Tudo Bom. Mas eu já fiquei muito interessada no trabalho dele, porque eu achei esse livro impecável. Caramba. Do começo ao fim. E o filme acho que pega bem o clima disso. Essas várias histórias que vão se conectando e tudo mais. Por isso que eu acho que é tão importante falar do Donald, antes de mais nada, porque eu acho que o forte do filme é a história. A história é dele, né? Então... A história partiu de algum lugar, né? Não é só história criada pro filme, né? E até o estilo da narrativa do filme, ela conta um pouco de um, depois de outro, depois de um, depois de outro, e vai intercalando. Isso também é do livro. Ah, interessante. O livro também é assim. Porque eu gostei muito disso no filme. Porque eu imagino que dentro do livro, a gente acompanha os núcleos, né? Tipo, esse capítulo é sobre talvez esse personagem. Isso. Aí o próximo pode ser sobre outro. Meio estilo que o George R. Martin faz de Game of Thrones. Que cada capítulo é de um personagem. E vendo o filme, eu sinto que fica muito claro quem é o protagonista da história, mas ainda assim ele vai passando por outros personagens, por outras histórias, que
quem já é macaco velho fica, em algum momento isso tudo vai ligar, né? Aham. Então, achei isso muito legal. Eu acho que fica realmente bem claro quem é o protagonista mesmo, no livro também. Eu acho que o maior mérito é que todos os personagens são muito importantes e todos eles têm as suas próprias histórias, independente da grande história que vai conectar todos eles. Pelo menos isso no livro. No livro, né? No filme eu não sinto tanto isso. Eu sinto que há motivações, não há necessariamente histórias, entende? No filme... Peraí, a gente nem falou sobre o que é a história antes. Acho que a gente deveria falar, né? A história começa com o Willard conhecendo uma mulher numa cafeteria, numa lanchonete, quando ele volta da guerra. E aquela mulher fica na cabeça dele e ele decide se casar e ter uma vida com ela. Passam-se alguns anos, eles têm um filho chamado Arvin. E aí, por conta de uma tragédia na família, o Arvin vai morar junto com a avó. E meio que é isso que a gente tem de história inicial, pegando meio que o nosso personagem principal. Porque aí eu acho que conforme a gente for conversando, a gente vai abrindo para os outros núcleos. No final das contas, eu sinto que a história é, de certa forma, um leve suspense. Eu não sei se essa palavra é certa. Thriller, suspense. É um thriller. Que vai contar sobre essa vida na cidade pequena, na década ali de 60, mais ou menos, né? Depois da guerra. E como histórias se conectam, né? Por desgraças, no fim das contas. Que eu acho que a história é muito sobre isso, né? Sim, eu até anotei isso que eu achei muito engraçado conforme que eu assistia, que não é necessariamente esse o ditado, mas existe o ditado que é: nenhuma boa ação fica sem punição. Uhum. E eu sinto que dentro do filme, toda má ação leva a uma reação, entende? Tipo, tudo que dá de errado, logo em seguida vai ter alguma coisa mais desgracenta ainda acontecendo. Sim, eu acho que é uma história muito sobre como que a gente lida com os nossos próprios demônios, digamos assim, né? O que a gente faz com isso. Sim. Porque eu acho que até em vários momentos você se pega se perguntando, tipo, será que eu teria essa atitude? Será que eu faria isso? Porque às vezes parece muito extremo algumas coisas, algumas atitudes dos personagens, mas ao mesmo tempo a gente tem que ver as circunstâncias em que eles estavam, o passado deles, os traumas que eles carregam, né? Sim. E tudo que leva o personagem para aquele momento dele. Então, eu acho que esse título, né, o Diabo de Cada Dia, ou no inglês, né, The Devil All the Time, o demônio o tempo todo, por todos os lados, eu acho que é muito isso, tipo, é meio que o demônio que tá dentro de todo mundo e como que ele se manifesta ou não, como que você deixa isso escapar, digamos assim, né? Sim, é a nossa batalha diária contra o nosso lado mal, por assim dizer, né? Sim, e às vezes você não ter escolha de ir pra esse lado, né? Você escolher ou não, você se colocar numa posição que você tem que escolher isso, enfim, acho que cada personagem tem a sua própria complexidade ali, que vai determinar de que lado ele tá, né? Que escolha que ele vai tomar. Usando o exemplo próprio filme, cada um tem uma cruz que carrega, né? E tem muito a questão da religião também, né? A gente vê como que isso afeta os personagens e como que isso pesa, né, nas escolhas também. Sim. E até eu gosto muito do trocadilho que a Darkseid fez na tradução do livro, que é o mal nosso de cada dia, que é meio que um trocadilho com o Pai Nosso, né? E, enfim, eu acho que dá essa misturada, que esses dois polos, né, da história, que é a fé, a religião e a violência. Então a gente tem essa história que é super complexa, com um monte de personagem, e cada um tem um puta espaço no livro. E aí a gente tem que transformar isso num filme, que tem 2h20. 2h10, acho? Um pouquinho mais de 2 horas. E aí quem fez essa adaptação foi o próprio diretor, né, que é o Antônio Campos, junto com o que eu acho que talvez seja o irmão dele, que é o Paulo Campos. Pelo sobrenome. Eu vou chutar que eles são irmãos ou minimamente parentes. Antônio, se você estiver escutando, responde a gente, por favor, tá? Porque o Antônio é filho de brasileiro, gente. Deve saber um português, né? Ele nasceu em Nova York, mas ele tem pai brasileiro. E ele dirigiu o filme e fez a adaptação do livro junto com o Paulo. E eu achei que eles mandaram muito, muito bem. Porque eu acho que tudo que a gente tá conversando aqui sobre a história e tudo mais, a gente sente isso no livro, a gente sente isso no filme. Então eu acho que foi uma excelente adaptação. Acho que eles fizeram um ótimo trabalho. Mas é claro que, como toda adaptação, algumas coisas tiveram que ficar um pouco de lado. Tem que condensar, né? Você tem que pegar qual que é a nossa linha narrativa principal e a partir dela ir abrindo, né? Tipo, vamos colocar isso. E essas coisas eventualmente vão chegar num ponto em comum
pra fazer a história se desenrolar, né? Porque se você abre muito e não necessariamente tudo que você tá colocando em tela vai levar pra algum lugar, talvez fosse ficar muito maçante, muito longo, sem ritmo. Inclusive, você comentou de ter os núcleos e tal. Eu pensei, não é uma comparação muito boa, mas eu lembrei de Pulp Fiction, do fato de ter vários núcleos com personagens diferentes, e aí como essas histórias vão acabar se ligando em alguns momentos e tal. Só que eu sinto que Pulp Fiction, ela acaba sendo meio episódico, enquanto que O Diabo Nosso de Cada Dia é mais fluido. O Diabo Nosso de Cada Dia. O Diabo de Cada Dia. O Diabo de Cada Dia. É mais fluido as coisas, sabe? Eu não sinto, rola uns alt-tab pra gente ver outras histórias acontecendo. Eu não posso opinar muito, porque lá vai a Nathalie decepcionar de novo. Nathalie nunca viu Pulp Fiction. Ai, meu Deus. A gente vai ter que criar uma categoria pra esse podcast, que é o chamado Nunca Vi. Aí cada um indica pro outro um filme que nunca viu, e aí a pessoa tem que assistir e comentar no podcast. Ai, gente, falta de indicação não é, né? O problema é, sei lá, gente, paciência, tempo, oportunidade. Enfim, nunca rolou. Eu conheço a cena da dança, é isso. E a do John Travolta Perdido. Ah, o John Travolta perdido, sim. Mas eu acho que é bem isso. Eu acho que a história, ela caminha de uma forma que uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra, vai puxando a outra, vai puxando a outra, vai puxando a outra. E aí, no final, tudo se encaixa. E eu acho que realmente é uma narrativa extremamente bem feita. Eu achei o livro muito bem escrito. Muito, muito mesmo. Porque eu acho que como a gente tá falando de personagens que são bem problemáticos, digamos assim, e a gente vê em muitos momentos no livro a perspectiva deles, é tudo muito cru. Então, são pensamentos muito sem filtro mesmo, sabe? A maioria deles já são maldosos com as pessoas. Então, imagina na cabeça deles, né? Que eles podem pensar o que quiserem. E a gente tá ali dentro, presenciando, sentindo muito o que eles sentem. Então, foi uma experiência muito intensa, assim, de ler, mas muito gostosa. Tipo, o cara escreve muito bem. Eu achei realmente muito incrível. E aí, no filme, eu achei legal que eles colocaram a narração, né? Sim. Eu achei engraçada a narração, porque em um determinado momento eu pensei que podia ser algum personagem que a gente tava acompanhando num futuro contando aquela história. Mas aí depois... Como a gente não tá entrando em spoilers, eu acho que eu não vou dizer o que é. Mas depois eu achei muito interessante o resultado. Eu acho que é até interessante que o livro tem um narrador, mas também vai passando pros personagens. E é de uma maneira tão sutil, sabe? Às vezes no mesmo parágrafo tá um personagem pensando e narrando, e aí já passa pro outro. É um negócio que eu nunca tinha visto, assim. Eu achei muito legal. E eu gostei que no filme tem a narração, porque acho que complementou várias informações que geralmente a gente não tem numa obra audiovisual, né? Quando vai adaptar de um livro, sempre tem que muita coisa tirar, porque você não pode ouvir o pensamento do personagem e tudo mais. E aí eles colocam esse narrador, que às vezes preenche umas lacunas, e aí eu acho que ficou muito mais completa essa adaptação. Entendi. Uma coisa que eu senti, principalmente no narrador, é que ele às vezes traz um tom de sarcasmo pra dentro da história, que eu acho que é necessário pra dar uma quebrada no que a gente tá vendo, porque talvez sem ele fosse uma história muito mais pesada de ser assistida, e às vezes ele surge com algum comentário, com alguma informação que a gente não sabia. Eu achei muito legal isso, e nesses momentos me lembrou, aí eu não sei se a Nathalie assistiu ou não esse filme, que é o 3 Anúncios para um Crime. Não vi ainda, gente. Aí é difícil. Eu jogo a bola fica pingando sozinha do outro lado. Mas o 3 Anúncios para um Crime é um filme que eu gosto muito, que ele fala muito sobre injustiça, sobre violência também, só que ele é muito mais carregado num tom sarcástico, o filme como um todo. Enquanto que o Diabo de Cada Dia, ele se mantém muito sério, e é justamente nesses pequenos momentos com o narrador que ocorre uma certa quebra disso. Eu gostei muito também da fotografia do filme. Eu acho que ela deu mais ainda esse toque de época e de cidade pequena, sabe? Aquele grãozinho assim, nossa, eu achei bonito, achei legal. Tem grão, eu tô conquistado. Eu também. Eu acho uma estética muito, muito bonita de se ver. E eu acho que combinou muito com toda a época em que o filme se passa, né? E dessa cidade específica, que é tudo meio rústico, né? As pessoas estão numa situação bem simples, muitos são pobres, né? Às vezes meio sujo, meio mal vestido. Então, eu acho que isso agregou, assim, a história. Acho que faz a gente entrar mais na história, né? Traz esse ar rústico, né? Que já faz parte da própria história em si. Tipo, ele fecha o pacote que você tá vendo, sabe? A história é bruta, a fotografia, ela não romantiza, ela não tenta ser bonita, isso. Entende? É uma fotografia muito bonita, mas ela é bonita da forma como ela fotografa tudo meio cru. Acho que é isso que eu quero dizer. Concordo super. Tem até cenas
que são sangrentas, mas que eu olhava tipo, caraca, ficou bonito isso aqui, hein? Tipo, como o vermelho acaba saltando diante de todo o resto que é meio desaturado, meio... É, porque é tudo meio terroso, né? Uns tons esverdeado, amarronzado. Aí quando tem uma violência, que é uma violência pesada, né? Gráfica, o vermelho se destaca no meio disso tudo. Quase como se fosse o diabo mesmo. E também eu gostei bastante da trilha sonora. Eu assisti o filme de fone e eu consegui ouvir melhor, porque tá sendo uma experiência muito diferente pra mim assistir as coisas na televisão, gente. Desde que eu comprei uma televisão, tudo mudou na minha vida. E recentemente eu comprei um fone Bluetooth, porque às vezes minha vizinha da frente resolve, né, receber coleguinhas mesmo na pandemia, que ela não deveria estar fazendo, não faça isso. E aí, tipo, vozes, gritos, e aí eu resolvi comprar um fone pra poder assistir coisa à noite e ouvir direito. E aí eu vi o filme de fone também, e foi muito gostoso, assim, tipo, eu achei uma trilha muito... É meio que uma mistura de tristeza com otimismo, sabe? Eu senti que a trilha, ela podia ir pra qualquer lugar, a qualquer momento. Eu achei muito bonito, realmente foi algo que se destacou, assim, pra mim. E que me deixou até emocionada no final. Eu acho que a gente já conversou bastante sobre o filme sem spoilers, né? Se você chegou até aqui, eu super recomendo que você assista. Gostamos muito. Se não ficou claro, né? A gente tá gravando um episódio sobre o filme, mas eu acho que vale muito a pena se assistir. Sem tomar spoiler, né? Porque eu acho que parte da experiência é justamente você assistir usando uma expressão muito técnica, com o cu na mão, porque você não sabe quem vai sobreviver no final. E eu acho que isso acaba sendo uma parte da experiência muito positiva pro filme, porque ele realmente te deixa tenso, né? Acompanhando essa história e esses personagens. Sim, com certeza. A partir de agora, Zona de Spoilers. Vamos então agora falar com spoilers, porque eu estou muito ansiosa para dissecar esses personagens, porque eu tava assim, sério, obcecada enquanto eu tava lendo o livro. E é até engraçado porque, tipo, provavelmente a minha experiência vendo o filme foi muito diferente da sua, por já saber o que ia acontecer. Sim, sem dúvida. Porque enquanto eu tava lendo o livro, eu ficava realmente tensa e tipo, meu Deus, pra onde vai? Como que as coisas vão se conectar? E aí ver o filme acho que foi mais de boa nesse sentido, tipo, de já saber o que ia acontecer. Ah, não, a gente vai chegar no final, mas eu jurava que ali no finalzinho o Tom Holland ia partir dessa pra melhor. Eu só tava esperando o momento, sabe? Mas então, vamos falar então. O Willan é um personagem que... Acho que depois que eu terminei o livro, eu gostei muito dele. O filme, de uma forma geral, assim, gente, o filme, ele deu uma boa diluída em várias coisas que no livro são muito mais tensas, grotescas, incômodas, enfim. Eu acho que o filme, ele suavizou bastante. Ainda é um filme bem tenso, porque a história é aquilo, mas algumas coisas que são mais gráficas, digamos assim, eles deram uma segurada e teve até algumas soluções que eu achei bem legais. Depois eu vou falar uma delas mais pra frente. Mas em questão do Willard, a história dele com a Charlotte é muito triste, né? Porque, tipo, ele gostava muito dela. E eu acho que ela funciona como meio que esse anjo, já que a gente vai falar muito sobre religião envolvendo os personagens, ela funciona como esse anjo que vai salvar ele, sabe? Porque eu sinto que quando ele volta, ele tá muito impactado e perdido quando ele volta da guerra. Ele fica bem atormentado com o que ele vê na guerra. E aí eu sinto que ele sente uma conexão muito forte com ela, ele tenta se agarrar a essa conexão de toda forma. Ele entra numa espiral, assim, de realmente desespero, de não querer viver sem ela, né? E aí ele começa a tomar atitudes bastante pesadas, digamos assim, pra manter isso, né? Pra se agarrar a isso. No livro, ele não faz um sacrifício só, ele faz vários sacrifícios. Ele coloca na cabeça dele que se ele fizer esses sacrifícios, é isso que vai manter ela. E assim, são muitos animais mesmo. E ele joga o sangue ali pela mata e os corpos, enfim, fica um bagulho de outro mundo. E inclusive ele mata uma pessoa também. Eu ia perguntar se tinha algum sacrifício humano Sim, também. o advogado, que é o dono da casa onde eles moram, no livro ele tem toda uma história lá, que eu nem vou entrar aqui porque acaba sendo irrelevante, mas é ele que o Willard mata. Mas eu achei legal que no filme, eles acabaram pegando só o cachorro, mas eles colocaram uma carga emocional no cachorro. Sim. Porque no livro, o cachorro acabou de chegar lá na casa, sabe? O Arvin tá começando a gostar do cachorro e aí ele vai e mata o cachorro. E aí, eu acho que eles
meio que só mudaram o peso da situação pra, tipo, puta, era o cachorro da família, o cachorro tava lá há muito tempo, ele sacrificou o cachorro. Então, eu acho que funcionou. Mas no livro, ele vai realmente até as últimas consequências pra tentar salvar a Charlotte, né? E ele não consegue, né? Não. Na hora que ela morreu, eu senti que ele ia fazer o que ele fez. Uhum. Como se fosse, tipo, um último sacrifício por ela. Entendi. No caso, seria ele se sacrificando pra se encontrar com ela, né? Sim. Porque ele vai até lá, né? Ele vai no lugar do tronco das rezas, né? Esse tema da religião, ela é muito forte no filme todo. E o filme, ele cria muitos espelhos narrativos em torno disso. Então, se a gente vê o Willard no começo, ele totalmente sem fé. Porque você vê que a mãe dele pede pra ele rezar e ele não reza. Aí depois ele coloca lá o tronco. Aí ele tenta voltar a conversar com Deus. E aí, quando a Charlotte fica doente, ele começa a fazer os sacrifícios. E isso depois também vai ter toda uma relação com o Arvin, que depois a gente conversa. Mas eu sinto que essa questão do sacrifício, ela acaba falando diretamente com um outro casal desse período, que é a Ellen e o Roy. Uhum. Que é um outro casal. Tipo, toda a história é misturada, fica muito confuso de falar. Muito ligado, né? Quando o Willard chega, a mãe leva ele pra uma missa, alguma coisa assim, e lá tem essa tal dessa Ellen que ela acha uma moça muito bonita, muito formosa, ficou sozinha, tal. Que tal você casar com ela? Só que o Willard já tá com os olhos voltados pra Charlotte. E aí a Ellen volta-se os olhos pro Roy, que é um pastor que chegou ali naquela cidade onde eles vivem. E aí os dois começam a ter uma relação, os dois se casam e os dois têm um filho, uma filha, no caso, tal qual a Charlotte teve um filho junto com o Willard. E aí a tragédia que acomete a Ellen junto com o Roy é que o Roy, nessa questão de fé dele, ele escutou Deus e Deus falou que ele ia ressuscitar alguém. E isso a gente só descobre depois que ele mata a Ellen, né? Que inclusive eu sabia que ia dar alguma merda, mas eu fiquei extremamente chocado como acontece. Eu achei que eles fizeram de uma forma muito legal. Muito legal. Uhum. Que realmente, pra quem não sabe, fica um puta twist. Porque no livro a gente sabe o que vai acontecer. Muitas coisas são diferentes, então quando eles estão indo pra lá, a gente sabe exatamente o que ele vai fazer. Porque o Roy, ele diz, na verdade, que não, porque Deus me deu o poder aqui de ressuscitar. E aí, o Theodore, que é o cara da cadeira de rodas, ele tem uma relação muito, muito ruim com a Ellen. Porque o Theodore, na verdade, ele gosta do Roy. Que isso foi zero colocado no filme. Isso não tem no filme. Não tem nada no filme. O Theodore é totalmente colocado de lado. Depois daquela cena lá, ele some, né? Exatamente. Pra mim, no filme, o Roy com o Theodore e o Carl com a Sandy, eles são artifícios da trama. Eles não são personagens. Sim. Mas depois eu falo melhor sobre isso. Mas então, o Roy, ele sai falando que, porque Deus falou isso pra mim. E aí ele fala que vai matar um gato pra mostrar pro Theodore. E ele fala, mas matar um gato é fácil. Faz com a sua esposa, que não sei o quê. Porque se Deus te deu esse poder... Ô, louco! Ele incita o Roy a fazer isso porque ele tá puto. Theodore não gosta da Ellen. Desde que o Roy se casou com ela, começa a ficar bêbado, para de tocar, enfim. Porque ele tá frustrado, porque ele tá puto da vida. Ele não queria que isso tivesse acontecido, não sei o quê. E aí ele incita. Então eu acho que tem um peso muito forte da religião, é claro. Mas teve ali naquele... aquele empurrãozinho assim do Theodore. Chocado. Mas ainda assim o Roy totalmente cego, né? Por essa coisa, né? Que ele diz que ouviu Deus. Eu não sei como se forma pra ele, né? Mas que faz ele ir até as últimas consequências. Que não justifica, né? Se o Theodore deu um empurrãozinho ou não. Caramba. Mas então, aí ele mata a Ellen. Tenta ressuscitá-la, não consegue. Aí cai a ficha que fez merda e aí decide fugir. E aí é a primeira vez que a gente conhece o casal, né? Isso também é diferente do livro. Eles mudaram. Como eles iam jogar o Theodore fora, eles já colocaram o Roy encontrando o Carl e a Sandy ali. Mas no livro, isso acontece só no final. Caramba. Porque, como eu falei, no livro, o Roy e o Theodore, eles têm uma história deles. Eles participam muito mais. Tipo, depois eles fogem, eles vão pra vários lugares, eles passam por várias coisas, tudo mais. Resolve tentar voltar pra encontrar a filha e tudo mais. E aí acontece isso. Então ele já tá muito desgastado. Então quando ele fala pra Sandy, tipo, você quer que essas mãos te toquem e tal, existe todo um peso nisso, porque de fato ele,
milianos, entendeu? Numa vida podre. Mas eu gostei como fizeram no filme. No filme é bem direto, né? Uhum. Tipo, a gente não tem tempo, então a gente vai condensar aqui. E até o que eu falei, eu sinto que toda uma ação vem uma reação logo em seguida. Uhum. É quase como se fosse uma punição, né? É. Porque no final das contas, meio que é. Eu sinto, mesmo que seja ali no começo, seja no final do livro, enfim, da história, eu sinto que é meio que como se o Roy tivesse pagando, né, eventualmente, por esse pecado, né? Por esse crime que ele cometeu de ter matado a Ellen. E aí a gente dá a primeira afunilada na história, que tanto o filho do Willard com a Charlotte, que é o Arvin, quanto a filha da Ellen com o Roy, que é a Lenora, eles vão morar junto com a avó do Willard. E aí passa um certo tempo e eles crescem. As duas histórias são conectadas por duas tragédias, né? Que é até uma coisa que a Lenora meio que tenta romantizar, de certa forma. Tipo, porque, nós acabamos quando aqui. É que dando uma deixa ali, tipo, então, Arvin, acho que a gente devia ficar junto e tal. Mas aí o Arvin nunca caiu nessa. Que ele realmente vê ela como uma irmã. E aí a gente tem o nosso espelho narrativo que eu falei, que eu sinto que a história do Arvin acaba sendo muito parecida com a história do pai. Totalmente. E a história da Lenora acaba sendo muito parecida com a história da mãe. Totalmente. Eu amo isso. Tipo, eu acho que é muito essa coisa de legado e de você seguir, às vezes inconscientemente, os passos dos seus pais. Eu acho que é bem interessante o caso isso. da Lenora eu sinto que é bem inconscientemente mesmo, né? Ela sabia que a mãe era uma pessoa religiosa. Uhum. Sim, ela já é influenciada. Enquanto que o Arvin, ele teve o exemplo do pai. Ele viu o pai fazendo as coisas. Ele viu o ensinamento principal do pai foi tipo, foram violentos com você, ser violento em dobro pra resolver as coisas. Sim. E aí eu sinto que é isso que ele toma pra si conforme as coisas vão acontecendo na história. Sim, e considerando que muito da relação do Arvin com o pai foi também nesse momento de dor em relação a Charlotte estar morrendo, né? Porque isso dura por bastante tempo. Eu não sei se isso ficou claro no filme, enfim, mas isso dura por muito tempo. Então, no final das contas, né, se for considerar que o Arvin era só uma criança que só passou a ter consciência das coisas, sei lá, com 3 anos, 5 anos de idade, e ele perdeu os pais, acho que tinha uns 9, né? Você faz a soma ali, você divide, etc. O que sobra são poucas lembranças boas dele com o pai. Por isso que ele fala que o dia que foi um dos melhores dias deles dois foi o dia que eles saíram pra comprar o bagulho e que ele foi lá descer o cacete no cara que tava falando da esposa dele. Então, a melhor lembrança que ele tem é justamente uma que mostra o pai sendo violento pra meio que vingar uma pessoa que ele gosta. Então, o Arvin, ele pega isso pra ele, né? E aí, a gente, dentro desse novo contexto, tem a chegada de um novo pastor na cidade. Qual é o nome dele, Nathalie? T. Garden. Exatamente, que é interpretado pelo Robert Pattinson. Meu Deus, como ele está bizarro. Então, é engraçado, né? Porque Robert Pattinson é um excelente ator, só que eu sempre esqueço que ele faz personagens bizarros. Eu sempre esqueço. Eu vejo ele ali, tipo, no pôster, no telefone. Nossa, o Robert Pattinson, não é mesmo? Nossa, atorzão da porra. Aí eu vou ver o filme, aí ele faz aquelas fotinhas meio assim, que fala meio assim, torto. Ele olha pra baixo. Aí eu fico, nossa, o Robert Pattinson é bizarro, né, gente? Mas eu acho que aqui dentro ele tá excelente. É que o bicho, ele é bonito pra caramba, né? Ele tem uma casca boa. E aí, só que ele se transforma quando ele atua, né? Ele faz um trabalho de corpo e de voz muito forte. Tipo, cada personagem dele tem um jeito muito específico de se mover e de falar. Eu acho isso muito foda. Ele é um ator de método sem entrar no método. É. A gente não fica sabendo de histórias dele, né? Tipo, porque ele comeu 3 ratos durante as gravações. Não, tipo, o cara só foi lá, fez um trabalho foda pra caralho e foi pra casa. Sim. E considerando que aqui todo mundo tem esse sotaque, né? Porque é interior e tudo mais, tá todo mundo meio que, digamos, entre aspas, seria o equivalente ao nosso caipira, né? Tipo, o Pattinson é britânico, sabe? É completamente diferente. Até como Tom Holland também é britânico, né? É até curioso isso. Exato. É que eu acho que o do Pattinson é mais carregado, forte, né? O sotaque. É, mais carregado. Porque quando eu tava lendo o livro, eu fiquei tipo, nossa, cara, esse cara é tão grotesco. E aí eu olhava pra foto do Pattinson e falei assim, gente, mas será que foi um bom casting? E aí você olha o menino lá e fala, cacete, né, Robert Pattinson? Você fez o bagulho funcionar. Ele é grotesco pelas ações, não necessariamente por quem ele é. Porque aí a grande questão, voltando a falar do personagem, é que eu sinto que ele traz de novo à tona a questão da religião. E ele é uma figura que deveria ser uma figura religiosa, né?
usando dessa religião pra manipular as pessoas e as mulheres pra fazer o que ele quer. Exatamente. E o poder disso, poder de manipulação que ele sabe que tem. E no livro você vê que ele é o objetivo dele, sabe? Ele foi pra lá, ele não queria ir pra lá. Ele acha uma puta cidade merda, mas por questões de força maior, ele é jogado lá pela família dele. E aí a agenda dele é pegar todas as meninas novinhas da cidade, assim, basicamente é isso. Então ele é bem isso, assim, ele não tem escrúpulos, né? Ele não tem nem muita camada, assim. Ele é isso e pronto. Eu sinto que assim que ele surge, que tem lá todo o lance das comidas que dão pra ele e tal, ali já mostra o quão podre é esse personagem, sabe? Porque ele gostou daquilo que a avó fez. Só que ele quer se colocar numa benevolência que na real só mostra o quão escroto e egoísta ele é. E aí isso leva de encontro com a Lenora, né? A Lenora, ela tá muito triste por implicarem com ela na escola. E ela tá com medo que o Arvin vai terminar a escola e aí ela vai ter que se virar sozinha, né? E aí o T. Garden usa isso. No filme, acho que ele não fala dessa forma, mas no livro ele fala que, tipo, não, porque a gente vai fazer um negócio aqui, eles não vão mais mexer com você, porque você vai ficar diferente, papapá. E aí joga religião lá no meio também e manipula a menina. E aí ela acaba gostando dele. Acho que esse que é a pior parte. Ela realmente acha que aquilo é algum relacionamento, sabe? E dentro do filme, que eu acho que é mais trágico, é que ela se aproxima dele quando o Arvin vai bater nos caras meio que pra proteger ela. É aquela coisa do ciclo das reações, né? Uma coisa que vai influenciando a outra, que puxa a outra, que resulta em outra, né? Se o Arvin nunca tivesse aprendido isso com o pai, ele não teria feito isso com os caras, ele não teria deixado a Lenora sozinha com o pastor, e aí não teria acontecido o que acontece com ela. Sim, que aí ela acaba engravidando, né? E aí o pastor, tipo, super tira o corpo fora. E não tenho nada a ver com isso. Óbvio. Não fiz nada. E aí a Lenora pensa em se matar, né? Eu não sei se é igual dentro do livro. Ela vai até o celeiro, coloca lá a corda em volta do pescoço. Ela volta, tipo assim, ela fala, não, minha avó super vai entender, ela vai aceitar a criança. Só que aí é complicado, né? Porque eu sinto que é extremamente trágico, mas eu sinto que é um momento trágico sarcástico, entende? Seria cômico se não fosse trágico, né? Tipo, na hora que ela desiste, é a hora que acontece, né? Exatamente. É como se fosse o lance de... Ela teve um mau pensamento que ia levar ela a ter uma má ação. E isso fosse o suficiente pra bastar pra ela ter uma punição. E aí ela acaba morrendo. Eu acho que é uma das cenas mais de cortar o coração do filme. É justamente quando o Arvin chega e vê ela... Sim, né, concordo. lá, e ele segura ela e começa a gritar pela avó. Sim. E a avó não vem, a avó não... Nossa, Meu baby. Se o Tom Holland está sofrendo, eu estou sofrendo, gente. Aí ele fica tão triste, né? É que eu acho que o problema também muito grande é que o Arvin, ele presenciou essas perdas, né? Ele viu a mãe definhando, ele encontra o pai morto, aí ele encontra a Lenora morta. Então, tipo, sabe, é muita coisa. E ele é jovem, né? Ele é um adolescente ainda. Essa cena é bem triste. Antes da gente ir para as consequências da morte da Lenora, vamos falar um pouquinho de Carl e Sandy, que tá acontecendo ali paralelamente, e tudo vai se conectar no final. Basicamente, eles são esse casal que o Carl é um fotógrafo, a Sandy, ela trabalha como garçonete, e aí de tempos em tempos eles fazem essas viagens pro Carl explorar, né, a arte dele. Porque ele é um homem muito artista, é um fotógrafo muito comprometido com o seu trabalho e que gosta de fazer fotos de caroneiros, né, que eles pegam nas estradas, junto com a Sandy, e fotos bem sangrentas, bem macabras, bem violentas, que resultam na morte desses caroneiros. E no filme ficou basicamente isso, tipo, eles estão lá, eles estão matando pessoas, eles estão fazendo fotos, uma hora isso vai servir pra alguma coisa. A única coisa a mais que eu sinto que tem é que a Sandy, ela tem uma certa consciência. Em algum momento ela adquire, assim, ela, tipo, já não quer mais fazer isso, eu sinto. Só que o Carl impõe, tipo, a presença dele e eles continuarem aplicando esses golpes e tal. Porque você vê uma diferença muito grande da primeira vez que eles estão fazendo isso, ou uma das primeiras vezes, né, que envolve o Roy. E anos depois, quando eles ainda estão fazendo isso, você vê que ele continua na fissura. Ela já tá de saco cheio disso. Ela não queria mais estar ali. Sim, com certeza. O Carl, ele tira de fato algum prazer disso, né? Ele que é o assassino em série. Ela não. Ela só foi colocada nessa situação
Ela nunca escolheu isso. E também eles fazem isso por muito tempo. Muito, muito, muito tempo. E chega uma hora que realmente não dá, né? E ela vai definhando fisicamente, psicologicamente. E vai ficando cada vez pior. E eles também, como todo mundo, eles vivem numa situação meio precária, assim. Que isso no filme, acho que não... Claro. Eles nem colocaram. Que tem uma hora que eles vão fazer o piquenique lá, dar um sanduíche de mortadela pro cara. Eu fiquei tipo, caraca, mas vocês estão cheios da grana, hein? Porque, nossa, no livro, coitado, morrem de fome. Inclusive, tem vezes, é exatamente essa a grande diferença entre os dois. O Carl, ele fica dias e dias e dias sem parar, sem dormir, sem comer, sem tomar banho, sem nada. E a Sandy não, sabe? Ela é mais normal. Ela quer comer, ela precisa descansar. Então tem toda a questão da dificuldade financeira, que basicamente eles vão vivendo do dinheiro que eles vão pegando dos caras. Mas também tem uma questão de que, tipo, o Carl, ele entra numa vibe que, tipo, ele nem sente essas necessidades básicas, sabe? É bem pesado. E aí eu até fiquei um pouco triste. Gente, amei a adaptação, o filme é perfeito. Mas, porque o Carl tinha sido um personagem que eu gostei muito do livro. E que eu achei extremamente interessante. E aí no filme, ele infelizmente não teve espaço, porque a gente precisava priorizar a trama mais principal, né? Quando você comentou, porque o meu favorito, um dos meus personagens mais, não favoritos, né, mas o que você acha mais complexo, mais desenvolvido. Que eu achei mais interessante. Eu tinha assistido o filme, né? Eu fiquei, curioso isso. Você tem algum personagem que, tipo, você gostou mais ou que você achou mais interessante? Só pra gente ter um paralelo aqui. Acho que não. Eu gosto muito de como eles desenvolvem a trama do Willard e do Arvin. Esse paralelismo, esse espelho que um acaba tendo do outro. Mas eu acho que, tirando eles, acho que não. No livro eu gostei muito do Carl. Eu acho que é uma coisa extremamente bizarra, gente. Eu não tô falando aqui que é legal o que ele faz de jeito nenhum. Não me entendam mal, pelo amor de Deus. Não sou maluca, não vou sair matando as pessoas. Mas em questão de personagem, assim, de narrativa, eu achei ele um personagem muito interessante. Tem um momento em que a gente sabe como que ele foi introduzido à fotografia. E a forma que isso é feito é já violento, digamos assim, né? E aí tem uma sucessão de coisas que vai levando a isso. Então, vou tentar falar bem rapidinho aqui pra não ficar enrolando muito. Mas, tipo, quem apresenta a fotografia pra ele é um cara que namorava a mãe dele. E aí, a foto que ele mostra é justamente a mãe nua, amarrada numa cama. Tipo, já é uma coisa, né, meio... Você não devia estar mostrando isso pra um jovenzinho, né? Então, ele já é introduzido a fotografia dessa forma, né? Que o cara fala que as pessoas fazem qualquer coisa pra aparecer numa câmera, um negócio assim. E aí, o Carl, ele tenta virar fotógrafo, tipo, um fotógrafo normal. E, né, o sonho dele é fotografar celebridades, não sei o quê. E tudo vai indo meio que por água abaixo. Ele e a Sandy são enganados por um cara que falou que ia fazer umas fotos lá da Sandy, que ela ia ser modelo e não sei o quê. E por fim, era um filme pornô. E aí a Sandy acaba sendo estuprada nesse evento. E isso é que muda muita coisa no Carl. É isso que faz ele comprar uma arma, mas ele meio que usa um caroneiro pra fazer isso, né? Tipo, eles dão carona pra um cara, o cara já oferece dinheiro pra transar com a Sandy. E aí o Carl usa isso, tipo, não, claro, você tem aí 50 pratas? Ele, tá, beleza. Aí o Carl só, né, sinaliza assim pra arma, porque a Sandy fica puta da vida. E aí ela vê que ele tá indo pra arma e ela entende o que ele vai fazer. Então ela também deu esse consentimento no começo e aí a coisa vai saindo de controle, né? E toda vez que ela pensa, que eu acho que isso até é legal no filme, ela pensa em desistir. Ela pensa em fugir, mas ela já tá tão enfiada naquilo que fica muito difícil. E aí a gente tem a figura do irmão dela, né? Que a gente não mencionou até agora também. Eu acho que ele é o menos importante, assim. Que é o Sebastian Stan. Sebastian Stan, não sei. Tudo faz. Tem o Soldado Invernal, tem o Batman e tem o Homem-Aranha. Conflito de multiversos. Pois é. E o Homem-Aranha mata todos eles. Ele começa como um policial, né? Que já mostra que ele é infiel. No começo do filme, quando ele surge, que ele que vai até a casa do Willard, que encontra o homem morto, aí ele vê o filho dele lá, o Arvin criancinha. Eu acho que o começo já mostra muito como esse personagem também é bem podre. Tanto o fato dele estar com a mulher dentro do carro lá, mas depois quando ele olha a criança, e a primeira coisa que ele pergunta é se o que o Arvin tem na camisa e na cara é sangue. Convenhamos que ele tava bem lambuzado ali, né? Tipo... Concordo, mas... Sei lá...
Mas sei lá, cadê o tato desse cara também? Não, isso zero, não existe mesmo. Passam-se os anos, ele virou xerife lá do lugar. É um cara mega corrupto também, né? E aí ele descobre lá o que a Sandy fez. Ele encontra a foto e tal, e já fica meio cabreiro assim. Só que aí tem todo um lance dele com o corrupto da região, não sei o que. Ele mata o cara. E aí a gente vai pro final do filme agora em questão, que é justamente envolvendo o Arvin e as consequências do pastor. Então, menino Arvin, menino Tom Holland, esse príncipe, aquelas... O Arvin é todo bugado, tadinho, porque realmente a vida não foi fácil com ele. Eu acho que, considerando tudo que aconteceu com o Arvin, ele até que se saiu bem, se isso é possível ser dito. Acho que poderia ter ido pra um caminho muito pior, porque no final das contas, tipo, apesar dele, obviamente, acabar matando várias pessoas, ele inicialmente faz isso pra defender, né, a honra de alguém que ele gosta, e depois pra se defender, né, então eu acho que também por ele ser o grande protagonista da história, digamos assim, né, que ele é o grande ponto que liga todo mundo, ele acaba meio que saindo como um mocinho. Sim, sem dúvida. No final eu sinto que ele é muito a punição pras más ações dos outros. Por mais que isso não justifique, né? Mas ele vai até o Robert Pattinson, né? Antes de, tipo, ele investigou, viu o que o cara fez e tal. Ele vai já consciente do que ele vai fazer. Mata o Robert Pattinson. Inclusive, né, eu fiquei mó tenso nessa sequência, porque ela dura bastante, né? Tipo, os dois conversando. E aí eu preciso confessar, eu cometi um pecado. Ai, meu Deus, tira esse boné, quem é você? E assim, toda uma tensão, né? Eu amei. Ficou muito bom. E dentro da igreja, né? Babado. No livro não é dentro da igreja, não. O Arvin foi menos difamatório no livro. Não teve a beleza poética da situação? Não, inclusive, quando eu vi o trailer do filme, eu não tinha lido o livro ainda. E tem essa fala dele, né? Tipo, licença, pastor, você tem tempo para um pecador? E eu falei, meu Deus! Que é isso? Gritei, fiquei louca. No livro não tem essa fala, gente. É só no filme. Eu achei muito bom. Só que no trailer, ele tá falando mais firme. E no filme, eu fiquei meio quebrada, assim. Porque ele tá inseguro, né? Quando ele começa e depois ele vai ficando bravo e ele vai ficando mais seguro do que ele tá falando. E aí no livro não tem isso, não. É porque eu acho que as próprias palavras do pastor deixam ele nesse ponto, né? Porque o pastor, tipo, ele continua achando que ele tá por cima da carne seca, né? Tá falando. Nossa, ele cai que nem um patinho, né? E eu acho muito engraçado que até nesses momentos que são tensos, que envolvem o personagem do Tom Holland, ainda assim há uma certa humanidade dentro do personagem, que eu acho que é muito colocada, tipo, ele chega hesitante, ele fala, não, filha da puta, pá, matei. Aí vai pegar as balas, e é uma atrapalhada toda pra pegar as balas, e ele desiste de pegar as balas e vai embora. Eu fico, tipo, né, gente? É uma criança, não é o menino Holland. Tipo, é a primeira vez que ele mata uma pessoa, né? Obviamente que as coisas vai dar alguma merda. Mas isso que você falou, essa cena, ela é interessante também por esse lado, que a gente vê que mesmo que ele tá indo fazer uma coisa que é errada, ele tem esse lado humano. E tem o lado do Pattinson também, que apesar de ser uma cena super tensa, eu ainda, tipo, tem uma coisa meio cômica no jeito dele. Eu senti, pelo menos. Eu achei... Eu acho meio cômico, assim, o jeito meio... Acho que é porque é meio caricato demais o jeito dele. Então tinha algumas coisas, quando eu via que ele ficava tenso, assim, nervoso, eu involuntariamente dava risada. Porque eu ficava tipo, meu filho, você está fudido. Aí ele morre, né? Aí Tom Holland pega a estrada, falou, valeu, falou, tô indo embora. Aí no meio do caminho acaba a gasolina. Tipo, o personagem só se fode, né? Meu Deus do céu. Aí ele pega a carona, guess com quem? Guess who's back? Com o Corey e a Sandy. E aí nesse momento eu já tava, tô sentindo... Porque eu sinto que o filme é tão construído de uma forma que tem todo o lance da ação e da punição vindo depois. Eu falei, em algum momento esse personagem vai morrer, gente. Não é possível. Só que aí ele não morre, né? Tipo, primeiro ele já saca o que tá acontecendo ali com o Carl e a Sandy, né? Tipo, isso aqui tá meio suspeito, isso aqui tá meio bizarro. Aí na hora que o Carl vai fazer qualquer coisa, o Arvin já tira a arma, já dá mais uns pipocos no cara, cai feito merda também no chão. Aí ele aponta pra Sandy, aí rola aquele impasse, né? Aquele suspense. Aí ela atira, ele atira, mas tipo, na hora que os dois atiram e a câmera fica nela e você vê atrás no vidro vermelho, eu falei, tá, ele tá vivo então. E aí,
tipo, é aquele momento que tem a situação que é sarcástica, sabe? Tipo, que eu não sei se é exatamente agora, eu acho que é nesse momento, né? Que rola uma cena que volta, aí mostra o Carl, tipo, maluco da cabeça, suspeitando da Sandy que ela ia fazer alguma coisa, e bota cartuchos de mentira, né, dentro da arma dela, cartuchos vazios. E aí, por conta disso, o Arvin não morre e ela morre. Sim. Eu acho que é muito interessante tudo. Primeiro que, assim, eu achei muito, muito legal a forma como fizeram no filme. Porque todos esses momentos que são muito tensos no filme, que fica sem certeza, no livro a gente já sabe das coisas antes. Então, no livro a gente já sabia o que o Roy queria fazer quando ele levou a Ellen pra floresta. No livro a gente já sabia que o Carl tinha trocado as balas da Sandy. Então, quando o negócio já tava rolando lá, eu falei assim, ih, Sandy, fudeu pra você, entendeu? Tipo, você já tá sentindo a merda acontecendo, que você já tem as informações. Então eles trocaram isso de lugar no filme, o que eu acho que é genial. Sim, no filme funciona muito bem isso. Não, ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo, porque até eu assistindo, eu ia ficando tipo, mas peraí, será que eles... Porque eu ficava me perguntando, será que eles mudaram alguma coisa? Mas na verdade não, eles só trocam as coisas de lugar e você não tem a informação. Eles decidem dar a informação depois, né? Isso somado com a narração, fica uma coisa meio de conto mesmo, que eu achei bastante irônico. Me lembrou Desventuras em Série. Sabe, o jeito do narrador de falar e essas ironias, tipo, então, mas na verdade, Então, eu achei que ficou muito, muito legal mesmo. E nessa situação do Arvin com o Carl e a Sandy, é muito irônico, porque o Carl, ele tem todas as regras dele, ele é meio sistemático, com várias coisas e tudo mais. E nessa viagem que eles estão fazendo, tá dando um monte de coisa errada, sabe? Tá tudo meio merda, eles foram pegar um cara, o cara fugiu, aí depois eles pegaram o Roy não quis fazer a foto, então eles só mataram o cara e tal. E aí eles estão chegando, estão voltando pra casa, e aí o Carl, ele acredita muito nesses sinais, sabe? E símbolos e não sei o quê. E aí quando ele vê o Arvin, ele sente um alívio, porque ele tava já meio, sabe, em abstinência, que eles ficam um bom tempo sem pegar ninguém. Entendi. E aí é meio que esse sinal, tipo, olha, nossa, esse menino aqui, perto de casa, talvez seja um sinal de que eu devesse deixar essa regra de lado. E aí a ironia de que é justamente um sinal de que você não deveria ter feito isso, né? E aí tudo acontece. É muito legal como tudo vai se encaixando. Sim. E aí, por fim, depois de tudo isso, o Arvin chega lá na casa onde ele cresceu, né? Antes do pai e da mãe morrerem. E o xerife lá, o soldado invernal, ele é chamado no local lá do crime. Aí ele vê que a Sandy morreu, ele vai até a casa dela pra achar as fotos, pra, né, tipo, sumir com essas evidências, porque ele não tá pensando na irmã. Ele tá pensando em tirar o dele da reta pra ele ser reeleito. Na eleição. Então ele tem que meio que, tipo, sumir com todas as pontas soltas. Eu acho muito legal esse momento, porque quando o Lee, ele entra na casa, ele fala, ele pensa, ele fala assim, nossa, mas como é que uma casa de um fotógrafo não tem foto dele em lugar nenhum? E é verdade, né? Tipo, a casa deles é totalmente lisa, não tem foto em lugar nenhum. E tá tudo escondido. E o que é mais... Que eu acho que é isso que eu acabo criando essa relação meio empática com o Carl. É que no final das contas, ele é muito artista, sabe? Tipo, ele acha que o trabalho dele é muito foda, que devia estar exposto em museu e não sei o quê, sabe? Tipo, quando ele faz a primeira vez isso e ele revela a primeira foto, ele fala que quando ele olha pra aquilo, ele vê que ele encontrou o trabalho da vida dele. Então, tipo, é uma coisa extremamente bizarra, extremamente distorcida, mas que ao mesmo tempo é uma expressão artística da parte dele também, né? Então acho que é isso que eu acabei gostando no personagem. E aí o Lee, ele fica com isso na cabeça, tipo, mas cadê? Como é que não tem foto desse cara, né? E aí ele começa a cavucar e aí encontra a caixa com todas aquelas fotos. E aí, uma coisa que eu tinha falado sobre eles darem uma diluída nas coisas, eu amei esse momento, porque no livro ele encontra as fotos já reveladas, né? E aí no filme ele vê os negativos. Eu gostei muito! Sim, e isso dá um bagulho muito bizarro, né? Mas ao mesmo tempo, a imagem não fica tão evidente, né? Eu acho que deixa a cena mais bizarra, mas ao mesmo tempo, tipo, a gente não vai mostrar esse sangue aqui, a gente não vai mostrar essa violência explícita aqui. E aí, sério, eu achei que foi, assim, maravilhoso. Ficou muito incrível essa cena. E aí, por fim, né, o Lee acaba sabendo da morte do pastor, que se conecta com as evidências da morte da Sandy e tudo, né, ele liga os pontos e vê que é o Arvin
ele vai atrás do Arvin, e aí eles têm um final showdown ali de armas. E o Arvin acaba matando ele, mas sem antes, tipo, falar, olha, eu não queria fazer isso aqui não, ó, tem essa foto aqui, ó, sua irmã também era merda. E bota os filmes lá no bolso dele e segue a vida. E eu acho que é muito significativo o final, depois que ele faz isso, porque ele só voltou pra o lugar onde ele cresceu pra enterrar os ossos do cachorrinho dele. Sim, o pobre do Jack finalmente teve o seu enterro. E aí, tipo, você vê que isso ficou com ele esse tempo todo. Ele volta pra lá, ele enterra o cachorro e ele enterra também, eu sinto que o pai, quando ele bota a arma junto. Com certeza. Porque, tipo, a arma tem todo o lance do começo da arma, não sei o quê. Aí ele faz lá os aniversários. Aí o tio dá a arma pra ele. Ele usa a arma pra matar o pastor. Ele usa a arma pra matar o Corey Ascend. Ele usa a arma pra matar o Lee. Então, é meio como se a arma fosse esse agente que tá punindo as pessoas que fizeram coisas negativas, fizeram coisas horríveis durante a vida. E aí, no final, tipo, ele deixa isso pra trás também. Eu acho muito legal que, no final das contas, ele não... Eu acho que o filme acabou até deixando meio que em aberto quando ele tá ali no carro, na carona, e que ele tá com sono, ele começa a pensar na vida dele, se ele vai formar uma família, se ele vai pra guerras, enfim. Fica meio que em aberto se o ciclo vai se manter. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o fato dele enterrar a arma, dele não levar a arma com ele, é muito significativo, né? De que ele realmente não quer fazer isso, que ele quer deixar isso pra trás e que ele quer começar do zero, né? Deixar esses fantasmas, essa dor, esses demônios pra trás. Mas eu dei uma choradinha no filme. Eu fiquei emocionada, assim, na hora que ele começa a ter essas visões e que ele não sabe se é o passado ou se é o futuro dele. Eu fiquei tipo, ai, Arvin, amigo, você merece uma vida boa, meu filho. Estou pensando em acabar com tudo. E, inclusive, uma coisa que ajudou na minha emoção no final do filme, que eu já tava meio chorosa. E aí, quando começa os créditos, a gente vê que o narrador do filme é o Donald Ray Pollock, que é o autor do livro, né? Então, às vezes, pra quem tá assistindo, que pode ter essa impressão de que o Arvin pode ser o narrador, alguma coisa assim, ou algum dos outros personagens, mas na verdade colocaram o Donald pra narrar, o que eu achei um detalhe muito, muito fofo. Eu fiquei realmente emocionada, porque não só combinou super a voz dele com o clima do filme e tudo mais, como também foi, acho que foi uma homenagem também, né? Eu não sei como que foi, se convidaram ele, enfim, eu acredito que sim. E o fato de chamarem, e o fato dele topar, eu acho que foi um detalhe muito, muito especial. E, enfim, deixou essa adaptação que pra mim já tava excelente, deixou incrível. E é isso, foi mara. Eu amei o filme, ficou ótimo. Parabéns aos envolvidos. Obrigada pelos mimos. Parabéns a todos. Ver o Tom Holland dando umas porradas, fumando uns cigarros. Ou esse menino fica bem fumando cigarro, hein? Arrasou. Que isso, Nathalie? Mas é verdade, tem um charme no fumar. Gente, não fumem cigarro, por favor, não se matem. Mas, enfim, existe um charme. E aí, é porque assim, eu já tô visualizando o futuro, entendeu? Porque tem outro filme do Tom Holland, o Cherry, que ele ali... Se aqui nesse filme ele abriu a porta do Eu Não Sou Só o Peter Parker, para as pessoas que não conhecem muito ele, o Cherry vai pegar essa porta e esmurrar e jogar fora, enfim. Eu acho que foi um bom aquecimento para as pessoas se acostumarem com ele fazendo outras coisas. E eu acho que ele tá sendo extremamente esperto de não esperar os filmes do Homem-Aranha acabarem pra ele dar uma mudança na carreira, sabe? Ele já tá colocando isso agora, tipo, olha, eu consigo fazer mais de uma coisa e levar as duas coisas juntas. Acho que isso é muito, muito esperto. Mas o Cherry é um filme aí que ele vai interpretar uma outra pessoa que é toda problemática também, e que não tem um lado tão heróico quanto o Arvin. Aí eu fico mais interessado de ver justamente o personagem full, uma coisa que a gente não espera que ele seja. É, acho que vai ser bem legal. E esperar no futuro, né? Peter Parker fumando um cigarrinho, cabeça pra baixo. Ai, socorro! Cigarrinho de artista, fotógrafo. Ai, muito bom. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, se vocês ouviram até aqui. Espero que tenham gostado do filme, se você leu o livro, que tenha gostado também, porque é puxado, é forte, é bem pesado o livro, bem pesado o livro. Mas acho que pra quem tá preparado pra esse tipo de história e que gosta, é uma excelente leitura. O cara realmente manda muito bem, a adaptação foi ótima. Robert Pattinson, você é bizarro mesmo. E é isso, parabéns.
Pra todo mundo. E não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, @NathFanatic, @Senhor_Art. Marca a gente se você estiver escutando algum episódio, pra gente saber, ficar feliz. Marca o Tênis Verde Cast também. Passe adiante a palavra do podcast. Sim, compartilhe. E a gente se vê na próxima. Nos vemos semana que vem. Tchau! Tchau, gente!